tratando dor cervical e dor lombar com as mãos, somente com a sua mão. O que você acha disso? Então, assista esse vídeo até o final. É um compilado de uma live que Bernardo e eu fizemos para demonstrar e falar um pouco do shiatsu, né, como ele serve para tratar dor lombar e dor na cervical. Assista aí até o final, compartilha, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, faça sua inscrição aqui no canal do YouTube. Então vamos lá, vamos à live. Um abraço. Bem, gente, para quem não me conhece, quem está chegando agora, eu sou Aldemir Chaves, sou acupunturista, shiatsu-terapeuta, proprietário do Espaço Arte Curar. Então o Bernardo e eu já estamos na segunda ou terceira semana, eu nunca sei, Bernardo, terceira semana. Aí, terceira semana, rolando aqui todo de segunda a sexta, às 7h30, aqui falando sempre dentro da área da medicina oriental. Eu sou o Bernardo, trabalho já há algum tempo com terapias holísticas e acupuntura, shiatsu, massagem ayurvédica, bambu terapia, proprietário do Espaço Magis. Eu e o Aldemir fazemos aí essa dobradinha já há muitos anos. Muito feliz de estar aqui hoje. Vamos lá. Então, vamos lá, Bernardo. O que você manda aí? Vamos lá, Aldemir. Primeiramente, assim, o que é o shiatsu, Aldemir? Todo mundo fala shiatsu, alguns confundem com teatro, mas não tem nada de teatro, né? O que é o shiatsu? Alguns perguntam que é massagem, né? Tem essa coisa toda, né? O shiatsu é um dos recursos da medicina oriental, né? A gente utiliza ele para reequilibrar, né, energeticamente o seu corpo. Ele visa tanto o tratamento clínico geral, o tratamento localizado da dor, o relaxamento, mas o mais importante aí ele vive a preservação aí do equilíbrio energético do nosso organismo, né, que é o tratamento preventivo. Esse aqui é o shiatsu. O shiatsu é feito com a mão. Essa é a visão, né? Só te interrompendo um pouquinho, Aldemir, Fala aí. É a visão oriental, né, de prevenção, né? Nós ocidentais, nós procuramos as terapias quando aparece algum problema. Os orientais já têm essa cultura de se preservar, né? Então eles já fazem com hábito para se manterem sempre saudáveis. Mas boa aí a explicação. Estava falando da mão. Isso, o shiatsu, ele significa literalmente, né, pressão com os dedos. A gente vai chegar um pouco mais embaixo. Aí o pessoal tem muita curiosidade também de onde surgiu o shiatsu, né? A base filosófica dele, muita gente confunde achando que o shiatsu é chinês. Não, o shiatsu é japonês. A base filosófica dele é a mesma base da acupuntura, a mesma base da moxa, da ventosa. Então a base filosófica lá na China, uma escola filosófica do Yin e do Yang, e em cima disso tudo, toda aquela parte ali da Ásia, né, foi muito contaminada com isso, né? Então ela é uma prática bastante inserida aí no pessoal, né, nas pessoas. A gente tem relatos, né, até do livro do Imperador Amarelo, um dos livros de medicina chinesa mais antigos que se tem, lá no capítulo 5 do livro, onde que fala lá que dependendo da região do país, né, que a China é um país continental, né, que tem vários climas, desde a neve, aquele frio extremo, lá perto da Rússia, até a parte mais quente também, de calor de 40 graus, e dependendo da região, aí ele fala que as pessoas em uma dessas regiões do país deviam ser tratadas com massagem na carne. Ele não fala especificamente do shiatsu, que o shiatsu é uma técnica japonesa, mas falou ali que a massagem, né, o toque, a pressão é uma das uma das 4 terapias aí da arte de curar, né? Por isso que até o nome, né, que é juntamente com a acupuntura, com a moxa e com a fitoterapia, ela é uma das 4 artes de curar que se tem aí dentro da medicina chinesa. Oriental. Uma das artes oriental, né? Para você ver, né, que é uma arte, realmente, tanto a parte da inserção de agulha, você usar ali a moxa, você trabalha com toda a energia,
Então, são todos, tem toda essa base histórica aí, a filosofia é chinesa, mas ele foi todo desenvolvido aí no Japão. É claro, aí com base no que se veio da China, né? E como é que o shiatsu ficou tão conhecido no mundo, né? Porque para a gente aqui, né, ocidental, ou a gente ouve falar de shiatsu agora, mas quando você começou lá atrás, eu falei, né, do teatro, né? Conta aí pra gente essa história quando você se apresentava nas empresas, ninguém conhecia a palavra shiatsu, né? É, quando- assim que eu comecei, né, eu já falei algumas vezes, né, eu sou administrador. Antes de ser administrador, eu era desenhista, depois passei a ser administrador e sempre fui muito focado ali no trabalho. Aí resolvi sair um pouquinho, né, vou ver outras coisas. Eu sempre fui muito focado no resultado, muito na parte ali, eu adoro uma planilha, adoro conta, adoro administrar. Aí comecei a fazer, e sempre fui muito acanhado, né? Aí comecei a fazer o shiatsu. As pessoas me perguntando, né? Falando, não, vou sair, eu vou estudar, vou para aula. O pessoal tá fazendo o quê? Eu, shiatsu. Ela, teatro? Valdemir, eu vou fazer teatro para acabar a timidez, e outros, teatro não tem nada a ver contigo, vou fazer porque... Eu, não, é shiatsu. Né? E as pessoas, o que é isso? Eu, não, é uma técnica de manipulação japonesa, onde a gente trabalha nos meridianos do corpo da pessoa, energética. E dava toda uma explicação, aí a pessoa no final falou, é uma massagem, né, Valdemir? Eu, tá. É uma massagem. Simplificando, né? Fica mais fácil das pessoas entenderem. E até, Mas, assim, eu vou puxar outro gancho que você costuma falar nos cursos, né? A gente tem que adequar a linguagem da pessoa que está recebendo a mensagem. Não adianta eu exatamente. falar um monte de Né? termo técnico e a pessoa não entender nada. Então, muitas Exatamente. vezes, simplificar, a gente sabe que o shiatsu é diferente de uma massagem relaxante, uma massagem sueca, ele é uma técnica de manipulação japonesa, mas muitas vezes para aquela pessoa que está recebendo a mensagem, para ela, massagem é massagem. Né? Então, Exatamente. Se a mensagem não foi entendida, não adianta. Um tempo atrás não até eu adianta. vi, assisto muitas palestras, né? Aí a pessoa, né, um médico, né, chegou na casa dele conversando com a esposa e tal, e a empregada falou que estava com dor de cabeça. Ele usou o termo técnico. Né? Falou, então você está com a cefaleia. Aí a mulher começou a xingar o marido. Aí o cara sem entender nada, né? Pô, mas por quê? Ele fica saindo com essas mulheres na rua, fica me passando essas doenças. Que ela achou que cefaleia fosse alguma Fosse uma doença, DST ali, uma doença sexualmente DST. transmissível. Exatamente, né? Que ela pegou do marido na realidade. Aí era uma palestra de português, aí o professor perguntou, quem foi o analfabeto aí no final das contas? Na realidade foi o médico, né, o patrão, porque não soube falar um linguajar com que a pessoa, que a empregada dele recebesse. Né? Então, a gente tem que adequar o nosso linguajar à pessoa, senão a mensagem não vai ser recebida. Se ela não for recebida, não adianta de nada. Por isso que eu falo muito nos cursos, às vezes a pessoa fala de um jeito, inspira, expira. Eu falei, não, nem todo mundo sabe. Mas eu falo, enche o pulmão de ar, solta. Enche, porque todo mundo já bateu uma chapa um dia e todo mundo sabe o que é isso. Mas nem todo mundo sabe o que é inspira e expira. Né? Essa a gente tem que adequar o linguajar, principalmente quem trabalha com shiatsu expresso, né? Não é o caso aqui. Né? Eu Que vou ler ela a pergunta atendeu dela, eu alguém. estou com ela aqui na... Ó, vou falar de uma experiência que tive, algumas vezes que atendi casos de dor ciática, pressionei pontos na lombar e a pessoa sai da maca com mais dor do que chegou. E aí, Aldemir? Eu tinha entendido que a pessoa não saiu sem dor, né? Não, ela saiu com Então, mais dor. não, nós vamos explicar aqui como
como fazer da maneira certa, aplicar da maneira certinha aí para vocês, né? Para vocês verem como trabalhar. Tá legal? Daqui eu espero um pouquinho, acompanhe a gente que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. O mundo está cada dia menor, né? A gente viu aí a pandemia chegou rápido nos países, saiu lá da China antes, um tempo atrás ia demorar muito tempo para chegar. E uns anos atrás era mais lento também, toda essa transmissão não só de conhecimento, era muito mais lento. E, de maneira geral, os ocidentais, eles eram muito reticentes com as terapias energéticas de maneira geral. Era tudo uma coisa, não queria, não é aqui, não é comigo. Então, o Tokojiro Namikoshi foi um dos grandes incentivadores, né, grandes divulgadores. Ele desenvolveu um método próprio, né, de shiatsu, né, e com isso ele e os filhos fundaram uma escola lá no Japão com bastante eficiência e acabou divulgando o shiatsu para o mundo todo. Tem alguns livros deles, principalmente do filho, Toru Namikoshi, se eu não me engano, que com isso ele acabou, tirou um pouco essa parte até para divulgação. Como o Bernardo falou, a gente tem que falar a linguagem das pessoas. Ele não fala muito de energia, não fala muito de meridiano, mas tem alguns pontos ali que a gente vê que são meridianos mesmo, de uma técnica específica dele. E ele, né, devido até a sua influência, que esse nome, apesar da prática ser bastante antiga, o nome ele foi cunhado, ele foi oficializado em 1964, né? Recente, né? É recente. É porque logo depois da Segunda Guerra, né, Segunda Grande Guerra, o Japão era inimigo, né, do resto do mundo, né, tinha ali o eixo e tinha os aliados. E então ele era o Japão, a Alemanha e a Itália, né, se eu não me engano, ali o responsável pelo eixo. Aí perdeu a guerra, né? Os três. Ele perdeu a guerra, né? Aí teve a intervenção dos americanos lá da época, se eu não me engano, o general MacArthur. Eu acho que é isso, né? Quem conhecer um pouco melhor de história, fala aí para mim. E eu sou péssimo aí de decorar os nomes, principalmente os nomes ingleses. Então, foi proibida toda a técnica. Acupuntura, shiatsu, tudo no Japão foi banido. Mas a gente sabe que o povo, tanto japonês como o chinês, são povos, os orientais de maneira geral, são muito concentrados, cultura, né? De muita cultura. E aquilo foi de família em família. Aí com esse retorno até que o Namikoshi desenvolveu, se eu não me engano, saindo da cidade dele para uma outra cidade, no período de guerra também, né, que o Japão estava sendo bastante atacado pelos americanos, logo depois do ataque de Pearl Harbor, não vou conseguir falar, Pearl Harbor. Então, logo depois disso, foi muito atacado, ele estava migrando de uma cidade para outra, e nisso ele acabou massageando a mãe, né? Ele era criança ainda, massageando a mãe, e a mãe acabou melhorando de algumas mazelas que ela tinha. Com isso, ele acabou desenvolvendo a técnica dele. E com essa força que ele criou, né, em 1964, o Ministério da Saúde lá, japonês, ele fez com que reconhecesse o shiatsu, né, como uma terapia com uso apenas de aplicação apenas com os polegares, dedos das mãos, sem a utilização de nenhum outro instrumento fosse utilizado para curar as pessoas, tratar as pessoas. É basicamente isso, e para tratar algumas doenças específicas. Então o shiatsu, ele trata doenças. Ele não só simplesmente faz a pessoa relaxar, dá mais energia, não. Ele trata as doenças, assim como a acupuntura, assim como a moxa. Falando de acupuntura e moxa, tem uma pergunta aqui, Amaral 16. Boa noite. A acupuntura demora muito no tratamento à bursite ou indicado outro tipo de tratamento? O agulhamento foi ontem, né? Mas fala um pouquinho. Foi ontem.
né? Tudo depende do método, tá, que você está utilizando. Dentro da acupuntura tem várias, tem várias escolas, né? Vários estilos de tratamento. Eu estudei assim como o Bernardo na Abaco, né? E eu fiz questão de passar por vários ambulatórios, que tinham vários professores, que vários estilos diferentes. Aí eu acabei criando um estilo próprio, eu peguei um pouquinho de cada um, que eu achava que funcionava com cada um, e desenvolvi um estilo. Eu falei ontem o resultado. Como eu falei ainda há pouco também, eu adoro uma métrica, né? Em torno de 90% dava um resultado muito rápido, na primeira, segunda e terceira sessão. Então, vai depender muito de quanto tempo a pessoa está com aquilo, com a patologia, da idade da pessoa, né? Quanto mais idosa, maior o desgaste energético que ela tem, e quanto mais tempo ela tem a doença também, mais aprofundada ela está, mais difícil ela vai ter. Mas eu acho que para um tratamento você não deve usar uma técnica só. Eu nunca uso uma técnica só. Num tratamento de acupuntura, eu uso uma combinação de técnicas. Vai agulha, vai moxa, vai ventosa, vai shiatsu, vai tudo, vai tiger, vai todos os tipos de tratamento. Tá? Todos os tipos de tratamento e todos os tipos de terapia que eu acho que um terapeuta oriental tem que ter. Legal, então o shiatsu ficou conhecido no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Todo esse, não foi só após a Segunda Guerra Mundial, publicação de livros, a ida para os Estados Unidos, mas a acupuntura como um todo, ela foi, as terapias orientais, né, foi muito em função do Nixon, quando ele foi, ser velho é uma tristeza, né? Eu gosto de falar que eu sou antigo, e eu gosto de lembrar de tudo. Na época, o Nixon, presidente dos Estados Unidos, foi para a China. Isso é que eu lembro, tá, gente? Pode ser até que eu não era, eu gostava de acompanhar as coisas, mas não sei se é isso. Não foi. Eu lembro de jornais na época. O Nixon foi fazer uma visita lá à China, na época. Isso, ele sentiu uma dor, não lembro mais se foi uma dor, ele passou mal por algum motivo. E trataram ele com acupuntura na época lá, e ele melhorou e melhorou muito rápido. Então, com isso, ele acabou divulgando o mundo, assim como eu falei na live que eu falei sobre ventosa, do Phelps, né, que os americanos ele tem uma propagação muito grande. Imagina um presidente americano sendo tratado num país comunista, e era muito mais fechado nessa época. Eu não sei se foi década de 70, eu acho que foi em torno da década de 70 do Nixon. Então, teve uma repercussão muito grande, as pessoas começaram a descobrir mais sobre a acupuntura. Isso foi um dos fatores, né? E com isso as terapias orientais, de maneira geral, elas foram muito difundidas no mundo todo. Né? Nos Estados Unidos também, principalmente em Nova York, as pessoas começaram a utilizar, então acabou sendo muito difundido. Na Espanha também, o shiatsu na Espanha é muito forte, ele tem uma... É muito enraizado também na cultura espanhola, você consegue ter isso bastante fundamentado lá. Com isso, o mundo inteiro, hoje que você digitar shiatsu, que é uma palavra universal, né, você vai vê-lo no mundo inteiro. Tudo graças ao Namikoshi. Existe só um tipo de shiatsu, Aldemir? Não! Porque muitas vezes, vou complementar, né? Várias pessoas chegam pra gente, né, até terapeutas, e falam assim, eu vi um outro tipo de shiatsu, né? Existe só um tipo de shiatsu? Eu estava vendo aí a coisa da Vânia, daqui a pouco eu te respondo, tá, Vânia? Faz favor, grava essa daí pra gente, Bernardo. Não, existem várias escolas de shiatsu, né? Existe o Koro Shiatsu, que é o estilo que eu uso, né? Que é da escola que eu estudei, que é da Abaco. Existe o Zen Shiatsu, existe o Keiraku Shiatsu e várias outras escolas. Existem várias escolas de shiatsu, cada um com o seu método de shiatsu. O Zen Shiatsu está mais para a parte de alongamento,
tem outros que tem com a pressão mais forte, igual o estilo que a gente utiliza. Tem vários tipos de escola, vários tipos de shiatsu, vários estilos de shiatsu que a gente tem. Né? Só mais um adendozinho. Né? Na década de 70, em pleno regime militar, não sei se foi 70, 60, tinha um jogador chamado Garrincha. Já ouviram falar? O Garrincha jogava no Botafogo, foi jogador também da seleção brasileira, jogava lá com o Pelé. Garrincha era uma maravilha mesmo, né? Era muito bom. E ele tinha uma característica física, ele tinha as pernas muito tortas. E por ser um bom jogador, ele apanhava muito, né? Tomava muita pancada e vivia com dores. Vivia tendo infiltração. Ali na época se podia, né, fazer infiltração no joelho. Para poder trabalhar com aquela coisa toda, né? Para poder jogar, porque era um jogador imprescindível. Né? O Botafogo na época tinha um Tostão, se eu não me engano, tinham vários jogadores, não sou botafoguense, Bernardo que o é, né? Jairzinho, né? Que era botafoguense, Fogão. Então, se tinha apanhava muito, e senti com isso muitas dores. Então, o professor, não estou lembrando o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Né? Ele atendia o ele atendeu, ele foi chamado para atender o Garrincha. Ele era japonês, atendeu ele para dor no joelho, que ele não aguentava mais tomar infiltração, e com isso ele parou a dor com uma aplicação de acupuntura, parou a dor e foi a Sakei Maki, se eu não me engano, tá? Sakei Maki. Maki com certeza é o sobrenome dele. Porque hoje o Ricardo Maki, o filho dele, é fisioterapeuta também e acupunturista. Ele tratou o Garrincha, né, com as terapias orientais, e o Garrincha voltou a jogar de boa, sem remédio. E o que aconteceu com o professor Maki, né, o Sensei Maki? Foi preso por prática de curandeirismo. Como podia enfiar uma agulha num jogador sem nada, sem nenhum remédio, sem nada, e ele melhorar, ficar sem dor e jogar tranquilamente. Né? Então, essa é uma das histórias no Brasil. O professor também ele foi um dos grandes responsáveis aqui pela divulgação do shiatsu no Brasil, o professor Maki, assim como o professor também Sorraco Baixo, que foi até o Japão e estudou e trouxe o método para aqui. E claro que em São Paulo, como tem a maior colônia japonesa aqui no Brasil, tem muito shiatsu, muita gente trabalhando com shiatsu em grandes escolas de shiatsu em São Paulo, né? Então ali no bairro da Liberdade você vê muita gente trabalhando com isso, né? E então isso aqui no Brasil, o professor Maki, assim como o dono da EOMA em São Paulo, que eu esqueci o nome dele, são dos grandes divulgadores que se tem aqui do shiatsu no Brasil, né? Que hoje o shiatsu no Brasil é muito forte, né? Assim como a acupuntura. E é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né, Aldemir? A gente se propôs, né, nessa quarentena, né, trazer informação para vocês. E o quanto que é importante assim, essa live e propagar, né? Quanto mais pessoas conhecerem mais terapias, mais elas serão usuárias, mais vai precisar menos de medicamento para poder tratar. Então, a gente também está fazendo aí a nossa parte, divulgando aí as terapias. Shiatsu é só para dor, Aldemir? Não, o shiatsu não é só para dor. O shiatsu ele trata depressão, trata ansiedade, trata desequilíbrio energético, trata cansaço, depressão, gastrite, várias patologias, né? Várias patologias você consegue tratar com shiatsu. Basicamente as mesmas patologias que a acupuntura trabalha. Melhora, com certeza melhora o emocional. E muito. Eu gosto mais do shiatsu para tratar o emocional do que a acupuntura, de qualquer outra terapia. Adoro, tá? Eu acho muito mais eficiente o shiatsu para tratar o emocional, para tratar a ansiedade, que a acupuntura, tá? Para mim funciona muito mais. Eu acho que o toque
essa troca energética que se tem é muito mais eficiente. Eu acho que a acupuntura é muito distante, você não consegue trabalhar isso, né? Então, com o shiatsu, você traz energia, volta energia, você tem toda essa manipulação da energia no corpo da pessoa que você consegue ser bastante eficiente. O shiatsu também é muito procurado para dor, né? Mas a gente consegue sim tratar ansiedade, consegue tratar cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca. Eu tinha uma paciente que ela tinha esses 2 dedos da mão dormente há anos. E com alguma exceção de shiatsu, ela voltou a ter acessibilidade no dedo. Então, se você ainda não recebeu um shiatsu, procura teu terapeuta ou aquele colega que está ali que sabe fazer um shiatsu, receba um shiatsu. Se você não sabe fazer, aprende, que é mais uma poderosa ferramenta que você tem aí para trabalhar. Eu só vou dar um relato aqui de um paciente que eu atendi. Eu era criança, eu não lembro realmente a patologia dele, mas era um menino, ele devia ter uns 10 anos. Ele foi lá junto com a mãe, né, que ele tremia muito o tempo todo, era agitado o tempo todo, muito agitado, o tempo todo agitado, não parava. Ele foi fazer o shiatsu, claro, a mãe estava na sala lá também. Então, durante a sessão do shiatsu, para a gente, qualquer coisa ou que paralise ou que tem movimento em excesso, é o meridiano do fígado. Aí quando eu passei ali na região, primeiro eu comecei até a experiência é bom por causa disso, você acaba que o shiatsu tem uma sequência, né, tem um protocolo de atendimento, mas nesse caso eu mudei um pouco, trabalhei ali primeiro o meridiano do fígado, né, alguns pontos específicos ali. Ele ficou tranquilo a sessão inteira. A mãe dele relatou depois que ela nunca viu o filho dela parado. Ele não dormiu durante a sessão, mas ele ficou parado. Até dormindo, ele tinha esse movimento, né? São vários espasmos, né, que ele tinha o tempo todo, ele não parava, ficava o tempo todo se mexendo, e ele ficou tranquilo ali durante toda a sessão. Pena que depois eles não puderam continuar o tratamento, mas é muito, muito, muito bom. Eu fiquei assim feliz da vida de saber que uma criança, a gente com a patologia daquela, era agoniante ver aquela criança daquele jeito, e ficou bem, graças a Deus. Tá? Eu já atendi muita criança com TDAH, né, muito agitada, para melhorar a concentração. O shiatsu é muito bom nisso. E, aliás, tanto o shiatsu quanto a acupuntura. Eu atendia mais no shiatsu do que na acupuntura, porque a criança não conseguia ficar parada, né? No shiatsu é mais tranquilo você fazer. Eu atendia muita gente para melhorar a concentração em época de vestibular. Teve época que eu atendia várias pessoas que faziam mestrado, que o mestrado é sempre muito corrido, sempre muito agitado, eu atendia bastante. Foi o primeiro e depois foi uma turma lá para ser atendido para melhorar a concentração. E a Assunção, eu acho que, não lembro se é a Vanessa, a função, evito atender grávida, principalmente nos 3 primeiros meses com shiatsu, porque aprendi assim, que não é indicado para grávida. Vocês concordam? Não, não concordo. Tá? Você não pode tratar tudo, né? Você não mexe ali nos meridianos internos da perna, você não mexe naquela região, né? Porque na região da barriga. Nem na região do abdômen. O resto você pode tratar. Eu tratei muita gente, principalmente nos 3 primeiros meses, por causa do enjoo. Eu tratei minha ex-mulher, na gravidez dela, porque ela tinha muito enjoo. Circulação, sexualidade ou pericárdio, né, que é o meridiano que você trata muito ele para tratar enjoo. Eu atendi muita grávida. O E36, o meridiano do estômago, é muito bom para atendimento de grávida. Então eu não concordo, veementemente eu não concordo. É indicado tanto o shiatsu quanto a acupuntura para gravidez, tá legal? Acaba tendo muitos mitos, né, muitas histórias com relação ao shiatsu, principalmente porque algumas pessoas que não têm nem o conhecimento teórico e nem o conhecimento prático. Então, eu nunca atenderia a mãe do meu filho com um risco. Nunca.
Isso não existia, afinal de contas era meu filho, meu primeiro filho homem na época, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha mais velha, mas com essa, a minha ex-esposa seria o nosso primeiro filho, né? O primeiro filho do casal, e também no segundo eu atendi ela com toda certeza com o shiatsu e com a acupuntura, tá? Principalmente para melhorar os enjoos matinais aí que se tem, né? Bom, a demonstração primeiro para cervicalgia. Cervicalgia. Olha só, você vai trabalhar todos esses pontos aqui, ó, com o dedo, ó. Vem, ó, aperta, aperta, aperta. De um lado do outro. Pode apertar os dois juntos. Pode fazer agora, ó, vocês aí, uma automassagem. Vai lá no pescoço. Aí depois, ó, vem aqui de cima para baixo. De cima para baixo. O paciente, preferencialmente, deitado, né, decúbito ventral. Você vem, trabalha aqui, barriguinha para baixo, né, vem, ó. Você vai trabalhar todo esse meridiano aqui, que é o meridiano da bexiga. Depois você vai pressionar aqui, ó. Deixa eu ver, ó, assim, ó. Opa, prendeu aqui o fone. Você vai apertar bem aqui no meio. Pode apertar de um lado e do outro, ou pode apertar os dois juntos. Aí depois disso você vai massagear toda essa região, vindo daqui, ó, da base aqui na altura da C7, pescoço, até a altura aqui da articulação do ombro. Vem manipulando toda essa região, todo o trapézio aqui. Você manipula todo o trapézio, de um lado, depois do outro, depois com a mão assim, opa, você alonga aqui essa região, ó. Aí tá com a mão cruzada, né? De um lado, pega aqui na base da cabeça, alonga para um lado, alonga para o outro lado. Desculpa aqui que a cabeça dele é muito pequenininha. E depois aqui, ó, você vem, ó, manipulando todo esse meridiano aqui do intestino delgado, ó. Então, é bem aqui nessa área aqui, deixa eu mostrar de mim. Você vem aqui, ó. Aqui atrás, segue, passa até aqui a prega da axila. Você vem trabalhando até aqui, toda essa linha, de um lado, do outro lado. Depois você manipula. Ó, Aldemir, a Marisol perguntou se é com a ponta do dedo ou com a mão. Não, com a polpa Quais formas digital. de manipular do shiatsu? Com a polpa digital, tá? A gente não usa a palma. A mão, a articulação ela fica empilhada, tá? Então, você vem, ó, rádio, pega todas as articulações da falange, então você vai pressionar com essa região aqui, com a polpa digital. A tua mão, ela fica assim, né? Toda, ela fica assim retinha, ó. Vem aqui para você jogar o peso em cima. Não pode abrir, senão você vai se lesionar. Então, tu tem que estar assim, tá? Teu dedo tem que estar assim para você jogar o peso do corpo, porque o shiatsu não tem força, tá? Shiatsu só peso do corpo. E tem aqui um outro pontinho aqui para cervicalgia aqui na ponta do pé, o B60, que também é um ponto muito bom para isso. Rapidinho aqui a lombalgia, né? Que você vai trabalhar todo esse meridiano aqui da bexiga, trabalhar essa região aqui, né? E como eu trabalho, gente? Eu trabalho com essa parte aqui da mão, empurrando a lombar para um lado e depois vou para o outro lado e empurro. Não em direção à coluna, eu empurro ao contrário, da coluna para lateral, né? De medial para lateral. Então, é assim que eu trabalho, aqui, ó, com essa região aqui da mão, como eu estivesse puxando para cá, né? Empurro aqui, ó, empurro aqui, nessa região, trabalho na região glútea com o cotovelo, né? Para poder trabalhar. Gente, muito obrigado por quem está acompanhando aqui a gente. Complementando, quem me segue, passa a seguir o Aldemir, Espaço Arte de Curar. Quem segue o Aldemir, me segue. Gente, obrigado. Exatamente. Boa noite. Obrigado, boa noite aí para todos vocês. Um grande abraço.